Isso que iremos apresentar a todos vocês, podem ser apenas mais um enigma sobre as nossas origens. E que pode sim, estabelecer um novo rumo para as pesquisas que quantificam a idade do nosso planeta, consequentemente a data de tudo que nos dizem, cairia por terra. E nesse vídeo, vou apresentar a todos vocês, o outro lado que pode indicar que a Terra pode ser jovem. Confiram as 10 evidências nesses 2 episódios. Antes, peço a gentileza que se inscrevam em nosso canal e deixem seu like, suas opiniões e compartilhem. Isso ajuda demais o nosso trabalho na plataforma. Obrigado! As evidências envolvem os segmentos das áreas da geologia, biologia, paleontologia, oceanografia e até mesmo astronomia que podem confirmar a tenra idade da Terra, é o que a Bíblia diz. Segundo especialistas, a Terra teria apenas alguns milhares de anos. E isso seria um fato inédito. Imaginem tudo aquilo que nos contaram nos livros, estivessem tudo obsoletos para a nova realidade? Literalmente, centenas de métodos de datação poderiam ser usados para tentar uma estimativa da idade da Terra. E a grande maioria deles aponta para uma Terra muito mais jovem do que os 4,5 bilhões de anos, reivindicados pelos secularistas. A série de fatos que iremos apresentar foram os resultados que os pesquisadores escolheram como as 10 melhores evidências científicas, que contradizem os bilhões de anos e confirmam uma Terra e um universo relativamente jovens. Apesar dessa riqueza de evidências, é importante entender que, do ponto de vista da ciência observacional, ninguém pode provar absolutamente o quão jovem ou velho é o universo. Apenas um método de datação é absolutamente confiável, uma testemunha que não mente, que tem todas as evidências e que pode nos revelar quando o universo começou. E nós temos esse testemunho, que poderia ser a existência de Deus, é o que a Bíblia diz. Ele nos deu uma história específica, começando com os 6 dias da criação. E em seguida por genealogias detalhadas que nos permitem determinar quando o universo começou. Com base nessa história, talvez o início tenha sido apenas cerca de 6.000 anos atrás, ou seja, cerca de 4.000 anos, antes da época em que viveu Jesus Cristo. Na pressa de examinar todas essas incríveis evidências científicas, é fácil perder de vista o quadro geral. E tais montanhas de evidências científicas acumuladas por pesquisadores, parece obviamente contradizer os supostos bilhões de anos. Então, por que mais pessoas não se apressam em aceitar a verdade de uma Terra jovem baseada na Bíblia? O problema é que, ao considerarmos o tema das origens, todas as chamadas evidências devem ser interpretadas. Os fatos não falam por si, interpretar os fatos do presente tornam-se especialmente difíceis. Ao reconstruir os eventos históricos que produziram esses fatos atuais, e isso é claro por uma razão. Nenhum ser humano esteve presente para observar todas as evidências e registrar como todas as evidências foram produzidas. Os cientistas forenses devem fazer várias suposições sobre coisas que não podem observar. Como o cenário original era diferente? Estavam em jogo processos diferentes? A cena foi contaminada mais tarde? Apenas uma suposição errada, ou uma pequena evidência ausente poderia mudar totalmente a forma como eles reconstroem os eventos passados que levaram à evidência atual. Ao discutir a idade da Terra, os cristãos devem estar prontos para explicar a importância dos pontos de partida e das suas suposições. De fato, o testemunho de Deus deve ter um papel tão central em nosso pensamento que parece ser humilhante até mesmo chamá-lo de a melhor evidência de uma Terra jovem. É, na verdade, o único fundamento sobre o qual todas as outras evidências podem ser corretamente compreendidas.
Vejamos os fatos que podem corroborar com a tese em que a Terra pode ser jovem. Vamos por partes, e vocês se sintam livres para tirarem as suas conclusões. O primeiro indício: há pouco sedimento no fundo dos mares, e se esses sedimentos acumulam no fundo há 3 bilhões de anos, o fundo dos oceanos deveria estar praticamente seco com tantos sedimentos jogados, ao longo desses anos todos. Todos os anos, as águas que desaguam juntamente com os ventos levam cerca de 20 bilhões de toneladas de sujeiras e detritos rochosos dos continentes e os depositam no fundo dos mares. A maior parte deste material se acumula como sedimentos soltos perto dos continentes. No entanto, a espessura média de todos esses sedimentos acumulados no oceano chega próximo de 1.300 pés, equivalente a 400 metros. E alguns sedimentos parecem ser removidos à medida que as placas tectônicas deslizam lentamente, significando que são cerca de 1 polegada ou 2 por ano sobre os continentes. Isso daria uma lâmina de sedimentos de 2,54 centímetros a 5 centímetros de altura. E estima-se que 1 bilhão de toneladas de sedimentos são removidos dessa maneira a cada ano. O ganho líquido é, portanto, de 19 bilhões de toneladas por ano. Nesse ritmo, 400 metros de sedimentos se acumulariam em menos de 12 milhões de anos, e não bilhões de anos como dizem. Esta evidência faz sentido dentro do contexto cataclástico do dilúvio em Gênesis, e não a ideia de evolução geológica lenta e gradual. Nos últimos estágios do dilúvio global de 1 ano, a água rapidamente drenou da terra emergente, despejando suas cargas cheias de sedimentos nos mares. Assim, a maioria dos sedimentos do fundo do mar se acumulou rapidamente cerca de 4.300 anos atrás. E aonde estaria todo esse sedimento? Então, juntando toda a sujeira acumulada, que são os 20 bilhões de detritos e os menos 5% que são removidas pelas placas tectônicas. Se fosse nesse ritmo, a espessura atual dos sedimentos do fundo do mar se acumularia em menos de 12 milhões de anos. Tais sedimentos são facilmente explicados pela drenagem das águas dos continentes no final do dilúvio. Aqueles que defendem uma terra velha insistem que os sedimentos do fundo do mar devem ter se acumulado a uma taxa muito mais lenta no passado. Os sedimentos nas plataformas e margens continentais, que são maioria dos sedimentos do fundo do mar, têm características que indicam que foram depositados muito mais rapidamente do que as taxas de hoje. Por exemplo, as camadas e padrões de vários tamanhos de grãos nesses sedimentos são os mesmos produzidos por deslizamentos de terras submarinas, quando as densas correntes carregadas de detritos são arrastadas para o fundo dos oceanos. A segunda evidência são as camadas de rochas curvadas em muitas áreas montanhosas. Camadas de rochas de milhares de metros de espessura foram dobradas. Essas camadas apresentam dobras sem fraturas em seus desenhos. E como isso poderia acontecer? Se essas montanhas rochosas foram estabelecidas separadamente ao longo de centenas de milhões de anos e já endurecidas. Se as camadas sedimentares da Terra, contendo fósseis, fossem estabelecidas ao longo de 460 milhões de anos, elas não poderiam ser dobradas sem quebrar. As camadas de rocha endurecidas são frágeis. Aqui neste exemplo, apenas imagine alguma força tentando dobrar uma laje de concreto, que já está há alguns anos enrijecida. Se a peça estivesse com o seu grau de dureza estabelecido, e com a força aplicada nela, iria trincar ou quebrar, correto? Mas, se esse mesmo concreto ainda estiver molhado, ele pode ser facilmente moldado antes da cura e os efeitos químicos do cimento agirem. O mesmo princípio se aplica às camadas de rochas sedimentares. Elas podem ser dobradas e moldadas logo após o sedimento ser depositado, antes que os cimentos naturais tenham a chance de unir as partículas em rochas duras e quebradiças. A região ao redor do Grand Canyon é um ótimo exemplo, mostrando como a maioria das camadas de fósseis da Terra foram colocadas rapidamente, e muitas foram dobradas enquanto ainda estavam molhadas. Expostos nas paredes do cânion, que tem cerca de 4.500 pés, cerca de 1.370 metros de camadas contendo fósseis, convencionalmente rotuladas de Cambriano a Permiano,
Eles foram supostamente depositados em um período que durou cerca de 520 a 250 milhões de anos atrás. Então, surpreendentemente, toda essa sequência de camadas subiram a mais de 1.600 metros, e a cerca de 60 milhões de anos atrás sem danificá-las. E como isso seria possível? E chegamos à terceira evidência dos fatos. E você ainda não se inscreveu nesse canal? Os tecidos moles encontrados em fósseis de cerca de milhares de anos atrás. E se você perguntasse a uma pessoa leiga, como ela saberia se a Terra tem milhões ou bilhões de anos? E que certamente essa pessoa provavelmente mencionaria os dinossauros, e que quase todo mundo sabe que morreram há 65 milhões de anos, segundo os cientistas evolucionários. E uma descoberta recente da doutora Mary Schweitzer, no entanto, deu razão para que todos os evolucionistas, exceto aqueles comprometidos, questionassem essa suposição. Se os dinossauros viveram há mais de 65 milhões de anos, por que alguns fósseis de dinossauros ainda contêm tecidos moles bem preservados? Foram estudados pela doutora Schweitzer fatias ósseas do fêmur, que é o osso da coxa de um Tiranossauro Rex que foram encontrados na formação montanhosa de Hell Creek. E para o seu espanto, os estudos mostraram nas partes dos ossos o que pareciam ser vasos sanguíneos do tipo que são vistos em ossos e em medulas de répteis e aves, e estes resíduos continham o que pareciam ser glóbulos vermelhos com núcleos. Os vasos até pareciam estar revestidos com células endoteliais especializadas, encontradas em todos os vasos sanguíneos. Surpreendentemente, a medula óssea continha o que parecia ser tecido flexível. Inicialmente, alguns cientistas céticos sugeriram que os biofilmes bacterianos pudessem ser bactérias mortas agregadas em um lodo, e que tivessem formado esses resíduos. Recentemente, a doutora Schweitzer e colegas de trabalho encontraram evidências bioquímicas de fragmentos intactos da proteína do tipo colágeno, que é o bloco de construção do tecido conjuntivo. Isso é importante, porque o colágeno é uma proteína altamente distinta não produzida por bactérias. E alguns evolucionistas criticaram fortemente as conclusões da doutora Schweitzer, talvez porque estão compreensivelmente relutantes em admitir essas descobertas. A existência de vasos sanguíneos, células com núcleos, elasticidade tecidual e fragmentos de proteína intactos em um osso de dinossauro datado de 68 milhões de anos de idade. Isso seria possível ser encontrado preservado desta maneira? É extremamente assustador ao ponto de não aceitarem um novo pensamento sobre a origem da Terra. Seria isso? Embora muitos considerem que a longo prazo, essa preservação dos tecidos e células serem encontrados em um estado bom, seria realmente muito improvável de acontecer. O problema é que nenhum vestígio humano ou animal é conhecido com certeza por ter 68 milhões de anos. Mas, se os criacionistas estiverem certos, os dinossauros morreram há apenas 3.000 ou 4.000 anos. Então, esperaríamos a preservação de vasos, células e de moléculas complexas do tipo que a doutora Schweitzer relata para que os tecidos biológicos sejam comprovados a sua correta? Bom, existem muitos estudos de múmias egípcias e outros seres humanos com evidências antigas semelhantes, e que foram confirmados por evidências históricas, que também mostram todos os tipos de detalhes que a doutora Schweitzer relatou em seu Tiranossauro Rex. Além das múmias egípcias, há também o Homem de Gelo na Tirolesa, que foi encontrado nos Alpes em 1991. Em que se acredita ter cerca de 5.000 anos de idade, mostra uma incrível preservação do DNA e de outros detalhes microscópicos. Concluímos que a preservação de vasos, células e moléculas complexas em dinossauros é inteiramente consistente com uma perspectiva criacionista da Terra jovem. Mas é altamente implausível com a perspectiva evolucionista sobre dinossauros que morreram há milhões de anos. E vocês o que acham? Chegamos à nossa quarta evidência. O paradoxo do Sol fraco. As evidências agora apoiam a crença dos astrônomos de que o poder do Sol vem da fusão de hidrogênio em hélio nas profundezas do núcleo do Sol.
Mas, há um enorme problema com isso. À medida que o hidrogênio se funde, ele deve alterar a composição do núcleo do Sol, aumentando gradualmente a temperatura do Sol. Se isso for verdade, significa que a Terra era mais fria no passado. De fato, a Terra estaria abaixo dos 0 graus, há 3,5 bilhões de anos, quando a vida supostamente evoluiu. E a taxa de fusão nuclear depende da temperatura, e à medida que as temperaturas centrais do Sol aumentam, a produção de energia do Sol também deve aumentar, fazendo com que o Sol brilhasse mais, ao longo do tempo. Os cálculos mostram que o Sol brilharia em 25% após 3,5 bilhões de anos. Isso significa que um Sol primitivo teria sido mais fraco, aquecendo a Terra em 17 graus, menos do que hoje. Sendo assim, isso estaria abaixo de zero. Ao longo dos anos, os cientistas propuseram vários mecanismos para explicar esse problema. E essas sugestões exigiriam mudanças na atmosfera da Terra. Por exemplo, a emissão de mais gases de efeito estufa no início da história da Terra reteriam mais calor, mas isso significa que os gases de efeito estufa tiveram que diminuir gradualmente para compensar o Sol brilhante. Mas, nenhuma dessas propostas pode ser provada, pois não há provas. Além disso, é difícil acreditar que um mecanismo totalmente alheio ao brilho do Sol possa compensar a mudança de emissão do Sol com tanta precisão por bilhões de anos. A quinta evidência: o campo magnético em rápido decaimento. Sabemos que a Terra é cercada por um campo magnético, que nos protege contra as radiações espaciais. Sem isso não existiria vida no planeta. É por isso que os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que o campo está se desgastando rapidamente. O campo magnético da Terra está se desgastando tão rapidamente que não poderia ter mais de 20 mil anos de idade. E várias medições confirmam esse decaimento. Desde que a medição começou em 1845, a energia total armazenada no campo magnético da Terra tem decaído a uma taxa de 5%. As medições arqueológicas mostram que o campo magnético que era 40% mais forte no ano 1000 depois de Cristo. Embora seja diferente do modelo convencional e mais comum aceito, é consistente com o nosso conhecimento do que compõe o núcleo da Terra. Além disso, com base no que sabemos sobre as propriedades condutoras do ferro líquido, essa corrente em decomposição livre teria começado quando o núcleo externo da Terra foi formado. No entanto, se o núcleo tivesse mais de 20 mil anos de idade, então a energia inicial teria tornado a Terra quente demais para ser coberta por água, e nesse caso um dilúvio não pudesse ter ocorrido, como mostrado em Gênesis. E chegamos à sexta evidência: o gás hélio em rochas radioativas. E durante o decaimento radioativo do urânio e do tório, que são contidos nas rochas, o hélio é produzido em abundância. E como o hélio é um gás nobre, e é o segundo elemento mais leve, isso significa que não se combina com outros átomos. Ele se difunde prontamente, isso quer dizer que vaza para fora, e eventualmente escapa para a atmosfera. O hélio se difunde tão rapidamente que todo o hélio deveria ter vazado em menos de 100 mil anos. Então, por que essas rochas ainda estão cheias de átomos de hélio? Durante as perfurações de rochas graníticas pré-cambrianas profundas, pesquisas realizadas no Novo México, os geólogos extraíram amostras de cristais de zircão, que é o silicato de zircônio, vindo de diferentes profundidades. Os cristais continham não apenas urânio, mas também grandes quantidades de hélio. Quanto mais quentes as rochas, mais rápido o hélio deveria escapar. Então os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que os mais profundos e mais quentes locais com a concentração de zircões, onde a temperatura poderia chegar até 197 graus, continham muito mais o gás hélio do que o esperado. E que ainda até 58% do gás hélio, que o urânio poderia ter gerado ainda estava presente nos cristais. O fato de que tanto gás hélio ainda esteja lá,
significa que eles não podem ter 1,5 bilhão de anos, como sugere a datação por urânio e chumbo. E de fato, usando a taxa medida de difusão de hélio, essas rochas pré-dilúvio têm uma idade de difusão média de apenas 2.000 a mais ou menos 6.000 anos. Outra evidência de uma Terra jovem é a baixa quantidade de hélio na atmosfera. A taxa de fuga de gás hélio para a atmosfera também foi medida. E mesmo que um pouco de gás hélio escape para o espaço sideral, a quantidade ainda presente não é suficiente se a Terra tivesse mais de 4,5 bilhões de anos. De fato, se assumirmos que nenhum hélio estava na atmosfera original, todo o hélio teria se acumulado em apenas 1,8 milhões de anos, mesmo e considerando o ponto de vista evolutivo. Mas, quando a catastrófica revolta do dilúvio é levada em conta, que rapidamente liberou enormes quantidades de hélio na atmosfera, ela poderia ter se acumulado em apenas 6.000 anos. E chegamos à nossa sétima evidência. O carbono 14 em fósseis, carvão e diamantes. O carbono 14 ou radiocarbono é uma forma radioativa de carbono que os cientistas usam para datar fósseis. Esse elemento decai tão rapidamente com uma meia-vida de apenas 5.730 anos que não se espera que nenhuma permaneça presente em fósseis depois de apenas algumas centenas de milhares de anos. No entanto, o carbono 14 foi detectado em fósseis antigos, e supostamente com centenas de milhões de anos, desde os primeiros dias da datação por radiocarbono. Se o radiocarbono dura apenas algumas centenas de milhares de anos, por que ele é encontrado em todos os diamantes da Terra datados de bilhões de anos de idade? Mesmo que todos os átomos em toda a Terra fossem carbono 14, eles decairiam tão rapidamente que nenhum carbono 14 seria deixado na Terra depois de apenas 1 milhão de anos. Ao contrário das expectativas, apenas entre 1984 e 1998, a literatura científica relatou carbono 14 em 70 amostras que vieram de fósseis, carvão, petróleo, gás natural e mármore, representando a porção fóssil do registro geológico, supostamente abrangendo mais de 500 milhões de anos. E todos continham radiocarbono. Além disso, análises de amostras fossilizadas de madeira e carvão, supostamente abrangendo de 32 a 350 milhões de anos de idade, produziram idades entre 20.000 e 50.000 anos, usando datação por carbono 14. Os diamantes supostamente de 1 a 3 bilhões de anos de idade, também produziram idades de carbono 14 de apenas 55.000 anos. E uma criatura marinha, chamada Monite, foi descoberta perto de Redding, na Califórnia, acompanhada de madeira que estava fossilizada. Ambos os fósseis são reivindicados por estratos datados de 112 a 120 milhões de anos, mas produziram idades de radiocarbono de apenas milhares de anos. Assim, as idades de radiocarbono de todos os fósseis e carvão devem ser reduzidas para menos de 5.000 anos, correspondendo ao momento em que o dilúvio tivesse ocorrido. E a idade dos diamantes deve ser reduzida ao tempo aproximado da criação bíblica, que é cerca de 6.000 anos atrás. E chegamos até a nossa oitava evidência. Os cometas de curta duração. Um cometa passa a maior parte do tempo longe do Sol no congelamento profundo do espaço. Mas, a cada vez que entra em órbita, um cometa chega muito perto do Sol, permitindo que o calor do astro aqueça e evapore grande parte do gelo. Com isso, grande parte de poeira se desprende, formando assim a sua longa e bela cauda. Os cometas têm pouca massa, de modo que a cada passagem próxima ao Sol reduz muito seu tamanho e eventualmente cheguem à sua extinção. E sendo assim, eles não poderiam sobreviver bilhões de anos. Existem outros dois mecanismos que podem destruir os cometas: as ejeções do Sistema Solar e as colisões com planetas. As ejeções acontecem quando os cometas passam muito perto dos grandes planetas, particularmente Júpiter, e a gravidade dos planetas os expulsam para fora do Sistema Solar. Enquanto ejeções são observadas com bastante frequência, a primeira colisão observada foi em 1994, quando o cometa Shoemaker-Levy IX bateu em Júpiter. Então,
Dadas as taxas de perda, é fácil calcular uma idade máxima ou próximas dos cometas. Essas idades máximas são de apenas alguns milhões de anos. Obviamente, sua prevalência faz sentido se todo o sistema solar foi criado há apenas alguns milhares de anos, mas que não surgiu há bilhões de anos atrás. E chegamos à nossa nona evidência. Há pouquíssimo sal nos oceanos. Se os oceanos do mundo existem há 3 bilhões de anos, como os evolucionistas acreditam, eles deveriam serem preenchidos com muito mais sal do que os oceanos contêm hoje. Todos os anos, rios, geleiras, infiltrações subterrâneas, poeira atmosférica e vulcânica despejam grandes quantidades de sais nos oceanos. Considerando o influxo do sal predominante, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, com cerca de 458 milhões de toneladas de sódio se misturando com a água do oceano a cada ano. Mas, apenas 122 milhões de toneladas, 27%, são removidas por outros processos naturais. E depois de 3 bilhões de anos, esperaríamos ver 70 vezes mais sal nos oceanos do que vemos nos dias de hoje. Se a água do mar, originalmente não contivesse o sal e todo esse elemento se acumulasse nas taxas de hoje, então a salinidade oceânica seria alcançada em apenas 42 milhões de anos. Apenas cerca de uma fração das 70 vezes proposta, isso seria o equivalente aos 3 bilhões de anos que os evolucionistas propõem. E isso certamente afetaria grande parte da vida marinha nos oceanos. E então chegamos à nossa 10ª evidência. O DNA, em bactérias antigas. Em 2000, os cientistas afirmaram ter ressuscitado bactérias, chamadas bactérias Lazarus. Elas foram descobertas em um cristal de sal que foi datado de 250 milhões de anos de idade. Eles ficaram chocados que o DNA da bactéria era muito semelhante ao DNA bacteriano moderno. Se as bactérias modernas foram o resultado de 250 milhões de anos de evolução, o seu DNA deveria ser muito diferente das bactérias Lazarus, com base nas taxas de mutação conhecidas. Sendo assim, na evolução, não houve evolução? Além disso, os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que o DNA ainda estava intacto após os supostos 250 milhões de anos. O DNA, normalmente se decompõe rapidamente, mesmo em condições ideais. E mesmo, os evolucionistas se concordarem que o DNA em esporos bacterianos, que significa estar adormecido, não deveria durar mais de 1 milhão de anos. No entanto, a descoberta das bactérias Lazarus não é chocante ou surpreendente quando baseamos nossas expectativas nos relatos bíblicos. Exemplificando, no dilúvio de Noé provavelmente os leitos de sal que abrigavam essas bactérias estariam comprometidos. E se as bactérias Lazarus têm apenas cerca de 4.500 anos de idade, é o número mais aproximado de anos que se passaram desde o dilúvio mundial. Bom, chegamos em mais um final de vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem os outros conteúdos do nosso canal. Até a próxima!